Olá, boa noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Essa pergunta para você, eu me aposentei, e agora, hein? O que eu vou fazer da minha vida? Porque muita gente não vê a hora de se aposentar, né? Trabalha desde muito cedo, mas aí é uma outra fase da vida, né? A pessoa tá mais velha e os filhos já foram embora, já casaram, tá com netos, né? E essas pessoas não sabem o que fazer, né? A gente fica meio num limbo, porque a gente não é preparado, né? Então, para falar sobre essa nova fase na vida das pessoas, eu convidei a psicóloga Daniela de Oliveira. Ela tá sempre conosco, né? E ela sempre dá dicas muito importantes. Boa noite, Daniela. Bem-vinda ao blog Sintonia SP mais uma vez. Difícil quando a gente se aposenta, porque você vem sempre numa sequência, né? E aí você começa a. Você não sabe para onde vai. Oi, Daniela, tudo bem? Olá, tudo Como é jóia? que Boa foi? Como noite. é que tá indo? Tá tudo bem? Tá tudo jóia, graças a Deus. E você? Então, Daniela, a pergunta que não quer calar. Eu me aposentei. E agora? Pois é, e agora, né? Planejou antes? Eu acho que essa é a principal pergunta, né? Ah, Planejou antes de você se aposentar, né? Porque eu acho que quando a gente fala de aposentadoria, é interessante a gente pensar que a aposentadoria ela tem que começar bem antes, né, da real aposentadoria acontecer. Então a gente tem que preparar uma transição, né? Porque tem gente que cai de paraquedas e não faz uma preparação para essa transição tão importante na vida, né? aham. Você fala muito na fase de transição, né? Mas assim, tem Sim. alguns casos, por exemplo, que eu conheço, que a pessoa estava para se aposentar e ela foi demitida do trabalho. E ela estava há anos na empresa. Uhum. E aí ela teve que correr com a aposentadoria por conta dessa nova reforma da Previdência. E agora essa pessoa está perdida. Ela era Então, uma pessoa muito agitada, tinha um trabalho muito dinâmico, sim, né? De repente se viu demitida, prestes a se aposentar, né? A uhum. tendência é que ela ia se aposentar mesmo. Ela já vinha se preparando para isso, mas ela não se preparou para a demissão, né? Sim, Então, como é que a pessoa faz? Porque assim, aí eu sei que eu vou me aposentar, então eu vou guardar uma grana, eu começo você começa a puxar o breque. Na realidade, quando você está para se aposentar, você começa a puxar o breque, né? Você não tem mais tanto. Mas quando você vem numa crescente e de repente tem um corte como foi feito, como é que essa sim. pessoa pode se virar? E a questão não é só brecar, né, Lúcia? Eu acho que o que é importante é a gente ir encontrando outros significados, outras áreas da vida, formando outras coisas para que a gente possa desorganizar aquele trabalho específico em nós, enquanto outras coisas estão se formando, né? Então eu acho que é essa transição mesmo entre uma coisa e outra, né? Quando é pego de surpresa, foi mandado embora logo antes de se aposentar, estava quase lá, e aí, né, puxaram o tapete. É o famoso Uhum, puxar o tapete, né? Aí tem caiu, né? Caiu de cara no chão. A gente levanta, respira fundo, cuida dos machucados e continua caminhando. O importante foi pego de surpresa, não se desespere, né? Vai fazer tudo o que precisa fazer, mas não cair no lugar do desespero, da ansiedade excessiva, né? Naquele lugar de que eu tenho que fazer alguma coisa que nem eu mesmo sei o que é, né? E que muitas vezes a gente não tem controle. Então, acho que o principal é não tentar ter controle sobre aquilo que não tem, né? A gente tem controle sobre uma gama muito pequena de coisas, pequenas ações, né? E aí, nessas horas, o menos é mais. Quando a gente pode fazer pequenas ações cotidianas que dão para a gente o sentido de rotina, de significado, e de que a gente tem uma continuidade da nossa vida e uma continuidade do nosso propósito,
isso nos mantém, né? Isso é interessante que você fala. Essas pessoas, por exemplo, elas podem fazer novos cursos, investir numa nova carreira, numa área que às vezes nem era mais dela, uma área que talvez ela nem imaginava. Sempre. Então, é isso, quando eu falo de preparar uma transição, não é para ficar de pés, né, os pés para cima em casa e aposentadoria é isso. Porque a aposentadoria não precisa ser isso, né? Até porque a gente hoje tem uma expectativa de vida longa, né? O que a gente espera hoje, né? Cada vez mais, uma pessoa não vai ter uma profissão só na vida, né? Ela pode ter várias profissões numa vida só, porque a gente está vivendo mais tempo e também porque as coisas estão mudando muito rápido no mundo. Então, sim, preparar a transição é inclusive encontrar outros interesses. Aliás, importantíssimo descobrir outros interesses para que as pessoas possam, né, ter esse gostinho mesmo de tô na vida, sou útil, quero mais, né? Isso não muda, isso não precisa mudar. Os ritmos vão ser diferentes, claro, né? O ritmo de 60 não é o mesmo ritmo dos 20, com toda certeza, mas a capacidade ainda de entrega, de fazer algo, de ter utilidade, de encontrar significado, encontrar sentido nas coisas, ela continua, né? Então é importante que a gente descubra, sim, quais os interesses, né, que vão permeando essa nova etapa da vida. Né? Então a gente só está falando de uma transição mesmo, não é um fim, uma mudar, é o fim da vida, né? Como se aposentar fosse o fim da vida, então você espera a morte agora. Não, tem muita vida ainda depois da aposentadoria. Agora eu queria que você falasse para a gente por que as pessoas têm tanta dificuldade com as transições. Seja da infância para a adolescência, da adolescência para o jovem adulto, o jovem adulto para o adulto e o adulto para a terceira idade. Sim, Porque não é, de repente, que a gente olha no espelho e está com a cor do meu cabelo. Não é? Mas vai você começando que nem o meu, acredita, assim, é um você fio, é acredita que outro. como a gente liga no automático, a vida da gente, a gente trabalha muito, estuda demais, tem aquela correria com a casa, com a vida, com os filhos, ou com, sei lá, com pai, mãe, você não se atém ao tempo. A gente tem essa tendência a ficar mais para fora do que para dentro e perder um tanto do nosso tempo interno, né? Então a gente vai vivendo do tempo cronológico, do reloginho, que todo mundo vai falando, ó, precisa chegar às 5, precisa chegar às 7, precisa chegar às 3, e a gente vai ficando super preocupado com isso e se descuidando um tanto do nosso tempo interno, né? Mas as transições, elas são difíceis, porque a gente está deixando algo, né, que é muito conhecido em nós, veja, que a gente construiu, né, que a gente sabe fazer com o pezinho nas costas, que é muito automático, para algo que é novo e que a gente não sabe o que que é. E a gente não sabe aonde vai dar esse negócio, né? Então, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa, opa, por mais que eu racionalmente sei o que que vai acontecer, eu não sei como vai ser a minha velhice, o que que eu vou Aham. formar com isso, né? Então, é bom que a gente esteja muito atento e muito perto dos nossos processos para justamente a gente acompanhar essa formação, né? Para que a gente possa estar muito dentro dessa transição e dentro dessa formação mesmo, para que a gente possa fazer isso do nosso jeito, não de qualquer jeito atropelado e corrido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do se preparar para a aposentadoria. A questão de se preparar para a aposentadoria, quando você fala nisso, a gente tem que se preparar financeiramente, a gente tem que se preparar psicologicamente
ou também são as duas coisas juntas? E quanto tempo antes a gente tem que começar a pensar nisso? Olha, eu acho que são todas as coisas juntas. Não é só psicológica, não é só fisiológica, é fisiológica também, né? Então a gente tem que cuidar da nossa atividade física, a gente tem que cuidar do nosso sono, a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos, Uhum, principalmente. Isso é super importante. A gente tem que cuidar da parte financeira e a gente tem que cuidar da parte emocional, né? Então a gente tem que cuidar de todas essas partes juntas. Então a gente está falando de todo um estilo de vida que tem que ser cuidado para a aposentadoria, né? O tempo de cada um, olha, eu, assim, de verdade, a aposentadoria é uma transição grande. Ela não é uma transição pequenininha que em 2 meses a gente vai planejar. É uma uhum. transição de 5 anos, né? É uma transição longa. Uma transição de 5 anos para até mais, às vezes, né? Então, eu daria um tempo estendido para isso, que é o que eu estou Ah, falando. A gente vai ter que ir descobrindo e cuidando das áreas da vida, e cuidando dos nossos relacionamentos, entendendo os nossos interesses, como que a gente vai formar a nossa rotina, né, depois. Então, tudo isso toma um determinado tempo, não é um planejamento que você faz em 6 meses, né? É algo que você vai cultivando aos poucos, até pela questão do ritmo também. Como que eu vou diminuindo o ritmo, entrando no outro ritmo? Que ritmo eu quero ter? Qual que é o meu ritmo? Veja, são muitas descobertas para serem feitas, né? Então é realmente um tempo estendido, né? o outro dia eu peguei um táxi e o taxista falou assim para mim: você não vai acreditar, eu tive um AVC, me recuperei, ele já estava aposentado, né? Mas eu não aguento ficar dentro de casa. Ele saía da fisioterapia trabalhar de táxi. Mas você vê que a pessoa estava já, a saúde dele não era só mais a questão da questão financeira ali. Ali você via que era a questão mental mesmo. E ele pegou e falou: olha, eu não aguento ficar dentro de casa, eu começo a encher o saco da minha mulher, né? E aí ele pegava o táxi e ia para a rua. Porque você começa. O engraçado é que quando você se aposenta, você começa a pegar no pé de todo mundo que está dentro de casa, né? Então, e como é que se preparar a família para o aposentado? Então, a família entra nisso, né? Quando a gente fala de preparar das relações saudáveis, né? Como que você começa a cultivar as suas relações com seus familiares, né? Que antes não tinham tanto tempo assim, quanto de tempo a gente vai passar junto, né? É, até às vezes, muitas das vezes, formas de comunicação, veja, né? Relacionamento, quando a gente fala de relacionamento saudável, a gente fala muito de comunicação, né? Uhum. O quanto é importante a gente aprender a dizer para o outro aquilo que a gente está sentindo, né? Aquilo que muitas vezes a gente precisa do outro, como que a gente aprende a pedir ajuda, como que a gente aprende a ouvir o outro, a acolher o outro. Então, como a gente aprende a ter troca mesmo, como a gente aprende a fazer junto, né? Então, eu acho que a aposentadoria também traz esse lugar de vai ter que aprender a fazer junto, porque durante tantos anos, né, a vida inteira fica cada um fazendo no seu canto, como que vai aprender a fazer junto? Às É. vezes faz junto, às vezes também como aprender cada um ter um tempo para si, né? Fazendo junto também ter o fazer separado, né? Então todas essas coisas são coisas que têm que ser conversadas, que têm que ser comunicadas, né? O diálogo é super importante. Agora, a questão das amizades, né? A pessoa tem as amizades da empresa, daquela carreira que ela seguiu, e aí, de repente, ela se aposenta, ela sai da empresa. Como é que ela faz novos amigos? Ela tem que procurar novos círculos de amizade. Por exemplo, Não você conhece o Sesc, né? necessariamente. E o Sesc tem o pessoal da terceira idade que vai malhar todo dia, né? As mulheres malham de manhã até de noite. Então, eles estão sempre todos muito unidos, né? Eles formaram um grupo.
E é interessante ver isso, né? Porque se não estão lá, eles estão no clube da prefeitura. Se não estão no Sim, clube da prefeitura, eles estão no casarão da Vila Guilherme, que eu moro aqui na Zona Norte. Então, assim, sim. cada hora eles estão num lugar e eles são muito dinâmicos. Como é que você Uhum. vê isso? Olha, veja, a gente pode ter vários grupos, né, de pertença. A gente não precisa ter um só. Então, você não precisa se desfazer dos seus amigos de trabalho. Pode ter os amigos de trabalho, pode ter os amigos da academia, pode ter os amigos. Então, assim, são os grupos de pertencimento em que a gente vai se inserindo mesmo durante a vida, né? Aham. É o grupo do esporte, o grupo do livro, que seja de estudo, né? Então, é isso que eu falo quando a gente prepara uma transição, que não é de 6 meses, é inclusive quais os grupos em que eu estou inserido, qual que é a minha rede, né? Aham. Então, é como é importante a gente ter rede, né? E a gente presta pouca atenção nisso, né? Qual a nossa rede de apoio, qual a nossa rede de contato. Então, é super importante que a gente possa ter isso. Então, quem vai se aposentar tem que. Então, eu conheço casos de pessoas que trabalhavam em algumas profissões um tanto estressantes. Quando elas se aposentam, elas falavam, eu não vejo hora de me aposentar. Isso foi o pai de uma amiga minha. Eu não vejo hora de me aposentar, não vejo hora de me aposentar. O homem aposentou, o homem infartou, você acredita? Um mês depois. Acredito, sim. É Por muito que que comum, isso acontece? né? É muito comum. Então, veja bem, dependendo, eu sempre falo aqui, né, que as nossas emoções são corporais. As nossas emoções, a gente tem um jeito de estar no mundo, uma maneira de ser. E essa maneira a gente vai fazendo no corpo, né? Então, a gente faz um tanto de pressão interna, a gente faz um tanto de compressão. Veja, pelo perfil que você está me falando, provavelmente uma pessoa que vivia se pressionando, vivia apertada, vivia cumprindo ali tudo muito acelerado, né? E a Uhum. hora que para, o organismo fala: opa, Ele era policial. veja bem. Aí o que que acontece? O corpo fala: opa, agora eu posso descansar, né? Só que esse descansar também traz tudo que não trouxe antes, né? Então, tem um excessivo, né, que a gente vai fazendo durante a vida, que é importante que a gente tome conta de não fazer, né? É isso que eu falei, uma transição planejada vai cuidar inclusive dessa parte emocional, né? Para que seja uma transição, para que não seja um corte, uma ruptura, né? Porque se for uma ruptura, pode acontecer sim da pessoa ir parar no hospital. Você acredita que para se preparar para isso, a pessoa às vezes tem que procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta? Sim, sim, temos muitas pessoas, né, na nossa profissão que são inclusive especializadas, né, nessas transições de carreira, né? Transições de carreira não só de uma profissão para outra, mas em aposentadoria também, né? É super importante um profissional da saúde estar acompanhando, porque de verdade, né, de novo, não é uma pequena transição, é uma mudança muito grande, inclusive de identidade. Então, veja bem, quando a gente tem, né, como que a gente se define na nossa sociedade? Hoje eu sou psicóloga, eu já fui atleta, era a minha profissão antes, né? Aham. Você é jornalista. Então, quando você vai se apresentar para alguém, o que que você diz? A sua profissão. A nossa profissão ela faz parte da identidade de quem nós somos. E quando a gente tem uma aposentadoria, você tem também uma mudança de identidade. Você já não é mais aquele. Sim, aposentado. Você já não é mais o contador. Você já não é mais a jornalista, né? Então, assim, quem é você?
Então, a gente tem toda uma questão mesmo de identidade, de papel social da aposentadoria que tem que ser trabalhada, né? Algumas empresas, inclusive, oferecem este trabalho para os seus Isso é muito colaboradores bacana. que vão se aposentar. Várias empresas hoje já fazem isso, porque entendem que é necessário para que a pessoa tenha uma continuidade, que ela possa ter vida, que ela possa ter uma vida próspera, inclusive depois de aposentar, né? É porque eu acho assim que as pessoas não são trabalhadas para isso, sabe, o Daniela? Principalmente num país como no Brasil, que quando você consegue a sua aposentadoria, você é um verdadeiro milagre, porque é muito complicado. Eu sei porque eu me aposento agora, Sim, sim. né? E foi muito difícil. Que a minha ainda saiu rápida, né? Porque como eu tinha trabalhado vários anos, inclusive na mesma empresa, então eu consegui a aposentadoria. Mas eu conheço gente que não está conseguindo com a idade e com as reformas, né? E assim, Sim, cada vez mais difícil, dificultando cada vez mais, né? Então, assim, é um trabalho que você não pode imaginar. Fora o golpe que tentam te dar, né? Se você bobear, é 24 horas. Eu fiquei sabendo que tinha saído minha aposentadoria quando as financiadoras começaram a ligar na minha casa. é Aí eu lembro que a menina me verdade. ligou, um moleque me ligou, era um menino. Ele me ligou, era 9 horas da manhã. Quando Ele não falou, a senhora ligam não quer naqueles a sua horários, sete e aposentadoria meia, saiu, dona Maria Lúcia. A senhora não quer um empréstimo? A senhora já tem. Ele estava me oferecendo 20 mil reais. Aí eu peguei e falei pro meu marido, eu vou entrar no meu INSS. Quando eu vi, tava a carta de concessão lá. Falei, gente, o que é isso? O cara, 9 horas da manhã, tá sabendo nem antes de meu você. advogado sabia que estava aposentada. Para você ver a coisa, a dinâmica da coisa. E assim, muita É, gente querendo. Além de tudo, tem muita gente querendo te dar o gol. Esse que é sim, o agravo da situação, né? tem que ter um cuidado enorme, né? Tem. Cuidado, Você tem que ter um cuidado. cuidado enorme. E eles te ligam de manhã até de noite. Né? O que as pessoas não sabem que é só ligar no INSS e falar, quero travar os meus empréstimos, né? E é Olha só, essa muito é uma difícil. informação importante, né? Isso é uma informação importante. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão. É assim, aposentadoria, terceira idade. Como é que a pessoa tem que trabalhar isso? Terceira idade saudável, a cabeça tá boa, mas às vezes o organismo não tá. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Então, tá, vamos lá. Quando a gente fala de aposentadoria, veja bem, a gente não está falando só de terceira idade. Isso é importante a gente dizer, né? Eu me aposentei com 26. Eu fui atleta profissional com 26 anos, eu parei, né, a Uhum, carreira profissional de atleta e, né, tinha me formado, então tinha cuidado para ter uma continuidade em outra coisa. Foi muito difícil. Acho que talvez tenha sido até agora o período mais difícil, um dos períodos mais difíceis que passei na vida. Muito por conta dessa questão de identidade, tudo mais, é muito difícil mesmo. O que que precisa ter, né? Então, eu vou entrar na terceira idade. Eu vou entrar na terceira idade mais especificamente, mas isso vale para todas, né? A gente precisa cuidar muito do nosso estilo de vida, para que a gente tenha uma vida saudável e longeva. Então, as pesquisas, inclusive, né, tem uma pesquisa de Harvard longitudinal, que fizeram uma pesquisa por 70 anos, que mostra que as pessoas com mais qualidade de vida, né, idosas com mais qualidade de vida, foram aquelas que tinham melhores relacionamentos, que tinham uhum. relacionamentos mais profundos, que tinham relacionamentos então, os nossos relacionamentos vão dizer muito da qualidade de vida que a gente vai ter, da nossa saúde.
Mas não só relacionamento, tá? Então a gente tem relacionamento, alimentação, atividade física, sono, né? Que eu bato sempre na tecla do sono, porque a gente deixa o sono relegado, né? A gente fala, não precisa dormir, vou. A gente criou uma sociedade muito acordada, com muitas luzes, né? Vou dormir, né? Quando eu morrer, né? Não tem essas coisas assim, não precisa dormir só Verdade. 3 horas por dia. Não, a gente precisa dormir, inclusive como prevenção para o mal de Alzheimer, né? Então, dormir é necessário. Diminuição do consumo, né, de álcool e drogas, né? Então, muitas pessoas também, quando se aposentam, vão muito pro álcool. É importante que dê uma segurada, né? E controle de estresse, né? Controle de estresse também quando a gente se aposenta, porque se aposentar também é estressante, né? Controle de estresse e regulação das nossas emoções, né? Então, veja, é o que eu estou falando, veja quantas coisas a gente está lidando quando a gente se aposenta. Tem uma questão de identidade, uma questão de autoestima, né? De relacionamentos, né? Então, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, né? E aí mais horário de almoço, mais trânsito, né? Que vai para a empresa, não sei o quê. Quanto tempo de convivência essa pessoa tem em casa? Pouco, Nenhum. Muito pouco. né? Aí, de repente, se aposenta e vai passar o dia inteiro em casa. Vai ser difícil para quem estava em casa para convivência. Vai começar a conviver muito mais. Coisas que não via antes, vai ver. Coisas que não sabia antes, vai saber. Né? Aquelas manias, as pequenas manias de personalidade, né? De cada um. Os pequenos jeitos de fazer começam a ficar muito complexos, né? Então a pessoa vai ter que aprender muito a se regular emocionalmente, a se entender, para estar regulando junto com o outro, né? Regulação emocional é feita também a dois, muito a dois, né? Então, tem muita coisa, né? Você vai, a cada caixinha que a gente vai abrindo, vai ficando mais São complexo. várias caixas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como a gente regular as emoções e que você desse algumas dicas. Meditação, por exemplo, é uma boa para todo mundo? Ou não é, não são todas as pessoas que se adaptam à meditação? Não são todas as pessoas que meditam, que se adaptam à meditação. Vou começar pela meditação, porque regulação de emoção tem a ver com isso. É uma ferramenta ótima para a regulação de emoção. A gente precisa entender que meditação precisa ser acompanhada. Dependendo da pessoa, não é indicado, tá? Então, pessoas Por com quê? Mas transtornos pessoas que não mentais podem graves, fazer, por exemplo. pessoas com transtornos mentais graves não é indicado, né? Nossa, eu não sabia. Esquizofrenia, psicose, não é indicado, né? Pessoas com grau de ansiedade muito alto ou uma depressão muito alta, é bom que tenham a meditação acompanhada por um profissional que entenda desse assunto, né? Então, uma pessoa não pode sair meditando sozinha com o aplicativo, tá? Porque senão pode sim agravar os sintomas, né? Então é bom que a meditação seja acompanhada. Existem vários tipos de meditação. Então, quem não consegue meditar paradinho, pode meditar caminhando, tem meditação ativa. Então, a gente tem muita meditação por aí para para se adaptar a todos os tipos de pessoas, né? Aham. E a regulação emocional a gente vai fazendo na emoção, né? Então a primeira coisa da regulação emocional que a gente tem que fazer é reconhecer a emoção, né? Aquela pergunta, o que que eu estou sentindo agora, né? O que eu estou sentindo, muitas vezes a gente encontra várias palavras na nossa cabeça para dizer daquilo que a gente está sentindo, né? Mas, de novo, toda emoção tem um corpo. A gente não separou mente e corpo, né? A gente separa didaticamente, mas eles continuam funcionando todos juntinhos. Então, a gente poder reconhecer no nosso corpo o que está acontecendo,
né? Se eu tô ansioso, eu tenho um aperto na boca do estômago, ou eu fico, né, muito eufórico, com muita aceleração. A gente poder reconhecer o que está acontecendo em nós é o primeiro passo, né? E no corpo, aonde fica essa emoção no meu corpo? O que que essa emoção faz no meu corpo, né? Esse é o primeiro passo. A gente reconhecendo o que que é, a gente pode reconhecer como que a gente está fazendo aquilo, né? Então, se eu estou ansioso, eu tenho um aperto na boca do estômago, é porque eu estou apertando. Se eu estou apertando, eu posso desapertar 1 grau. Se eu estou aqui com você falando e eu estou ansiosa, eu percebo que eu estou me encolhendo, eu estou fazendo muita pressão muscular, né? Músculo mesmo, estou usando muito dos meus músculos para me pressionar e para me encolher, eu vou fazer 1 grau a menos disso. E dá uma pausa, né? A gente faz um a mais, um a menos, vê o que está acontecendo, como que a gente está fazendo e dá um tempo, né? Não é fiz e, ai meu Deus, não melhorei, então não vou sair nunca disso aqui. A gente dá uma pausa para que o nosso processo vivo da emoção possa acontecer, né? Para que algo possa mudar em nós. Então, veja bem, um dado importante para todo mundo. Toda emoção, ela tem 90 segundos de duração, tá? Só? O resto, ela dura 90 segundos. O resto é a gente que fica refazendo, Você né? fica remoendo. É isso? A gente fica reorganizando o mesmo lugar. A gente organiza uma emoção, então é isso, né? A gente organiza no nosso corpo, a emoção vem. Então a emoção ela é um processo vivo, ela vai vir, né? Então essa coisa de, ai, não sinto raiva, sente. Todo mundo sente raiva. Ela é uma emoção, ela vai vir, ela vai aparecer. A duração e a intensidade a gente tem influência. O quanto essa emoção dura em nós e o quão intensa ela é, isso a gente pode influenciar, né? Que legal. Eu não Então sabia disso. Eu é não aí sabia. que a gente Eu coloca a acreditava mãozinha. que a emoção ela pudesse durar horas. Não, é aí que a gente coloca a mãozinha, né? A nossa mãozinha em nós mesmos, né? É aí que a gente tem a gente regula a intensidade e duração da emoção, né? Aham. Agora, por exemplo, a pessoa que fica muito irritada, né? Como é que ela faz para controlar essa irritabilidade? Ela pode sentar num lugar, fechar os olhos, tentar se acalmar. O controle da respiração é importante. O que que a gente pode fazer quando você fica irritado? Porque às vezes você tem vontade de voar no Então, pescoço de uma pessoa. Só que você não cada um pode vai ter. fazer isso. É o que eu tô, olha, o que que é interessante? Cada um vai se irritar de maneiras diferentes, vai fazer a irritação em si de uma forma diferente. Por isso que eu falo que é importante a gente perceber como a gente faz, né? Uhum. Vou lá sentar no cantinho e vou me castigar e fechar o olhinho lá. Pode funcionar? Pode. Na maioria das vezes não funciona, né? Porque fica ali, ó, né? Remoendo, 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 e aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. Né? Por isso que é importante a gente reconhecer o como eu faço e como, ó, você viu que eu fui fazendo aqui, né? Veja Aham. só, como eu desorganizo, como eu volto para mim, como eu volto para o meu interior, para minha vitalidade, né? Então, muitas vezes, ok, me irritei, eu posso inclusive dizer para a pessoa com quem eu tô, olha, eu me irritei muito agora. Eu fiquei muito irritado, eu preciso de 5 minutos. Eu preciso de um dia, né? Mas nós estamos aqui falando. Então, se também poder comunicar as emoções é parte desse processo de elaborar, de digerir a emoção em si, né? Você tem várias coisas que você pode fazer com a irritação, né? Cada um de nós pode fazer uma coisa diferente. Tem gente que sai para correr, tem gente que vai conversar sobre isso, tem gente que vai comer, tem gente que então, assim, é muito difícil, né, a gente ter uma formulinha pronta que vai dar certo para todo mundo, porque não tem. Uhum. Qual que é a formulinha, assim, que
pode funcionar para todo mundo. Perceba o que você está fazendo com você, como é a sua irritação. O que é que está acontecendo no seu corpo? Volte para o seu corpo. E aí você vai conseguir perceber as nuances, inclusive de quando você está começando a se irritar, né? Para nem chegar lá. Então o objetivo é que, veja bem, a irritação vai vir. Precisa vir na intensidade 10? Não. Eu posso perceber no 2 e já falar, já colocar um limite, falar, olha, tá começando a me irritar. Essa Tá conversa está começando a não dar para mim, né? Preciso colocar um E é limite aqui. difícil o controle da irritabilidade, né? Porque você, quando você vê, você já explodiu com a pessoa. E aí você Sim, começa a explodir, é explodir um para tudo quanto é esforço. lado, parecendo uma panela de pressão, igual pipoca. Veja bem, quando a gente tem um automático em nós, realmente desorganizar um movimento automático é muito difícil, né? Então, assim, imagina que você está lá na quinta marcha, no carro, a 100 quilômetros por hora. Você trocar direto para a primeira, É acabou com o difícil. motor, entendeu? Você frear de uma vez um carro a 100 quilômetros por hora é um acidente, né? Veja, você Acidente imenso. é um acidente imenso. Agora, se você nem chega a 100, você só chega a 40, é bem mais fácil você frear. É bem mais fácil você reduzir, né? A Leda Então, está assim, falando que a dificuldade é colocar limites. a maioria das vezes, sim. Seja colocar limites em nós mesmos, seja colocar limites no outro, né? Então, a gente sempre está lidando com uma questão de contração e expansão, que é o pulso da vida, né? A vida está sempre contraindo e expandindo, né? Tem esse movimento, tudo tem esse movimento na vida, né? O coração, as nossas células, né? Nós, as nossas emoções, né? Estão sempre numa expansão e contração nas nossas relações, né? Quando a gente está com a outra pessoa, na troca, tem sempre esse lugar de expansão e contração. O quanto eu vou, o quanto eu volto também, a hora que eu preciso voltar. Agora, com relação a essa questão do hábito, né? Por exemplo, você estava trabalhando, você tinha um hábito, né? Você acordava, cuidava da casa e depois ia trabalhar, e depois voltava para casa. Ou então, quando teve esse grande problema da pandemia, que se misturou tudo dentro de casa, né? Família, gato, cachorro, trabalho, chefe, tudo dentro da tua casa, né? Então, as pessoas tiveram uma dinâmica muito mudada, mas agora nós estamos voltando para, entre aspas, um novo normal, metade híbrido, metade online, né? Como faz para uma pessoa que está se aposentando ou que se aposentou, ela tem que criar uma rotina no começo para ela não se perder? Nós somos seres de rotina, né? Ela precisa criar uma rotina super rígida, como era antes, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário? Não. Mas rotina é bom que a gente tenha, né? E não só no começo, é bom que a gente tenha sempre rotina. Porque o nosso corpo funciona biologicamente, nós funcionamos com uma rotina. Cada célula nossa tem uma programação lá de dia, noite, de dormir e acordar, né, de funcionamento, é o nosso sistema metabólico, né? Então a gente tem um ciclo circadiano que funciona junto com o dia e noite da Terra também. Então a gente funciona nessa integração, né, com a natureza. Nós somos seres de rotina, tudo na natureza tem uma certa rotina, né? Então é bom sim continuar com uma certa rotina, mas pode ser uma rotina mais pessoal. Qual que é o seu tempo biológico, não o tempo do relógio. Então eu tenho que acordar todo dia às 6 da manhã. Não, pode ser que você acorde todo dia, o seu ritmo natural seja acordar todo dia às 8. Legal. Certo. Mas é importante sim ter uma rotina.
né? Por isso que é importante a gente ter, quando a gente se aposenta, né, a gente ter afazeres mesmo, né? Como eu falei, o que é que você gosta? Você tem que descobrir as coisas que você gosta de fazer para dar continuidade mesmo na, na rotina, em tarefas cotidianas, né? Aham. E isso que é importante. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da transição. Eu queria que você contasse um pouco da tua história. Você foi uma profissional, você foi uma atleta profissional, uma nadadora profissional, e aí você chegou com quantos anos que você se aposentou, Eu me Daniela? aposentei, eu tinha 25, 26 anos, quando eu parei de nadar profissionalmente. Eu continuo nadando até hoje, mas hoje é Sim. por hobby, né? Mas eu E parei ali com como 25, 26. você se aposentou porque você quis ou já tinha o limite para o nadador? Para a nadadora Daniela? Tinha duas coisas, né? Eu acho que já tinha um tanto do meu, porque eu já estava formada, né, na faculdade, já estava fazendo pós-graduação, e aí conciliar as duas coisas estava ficando mais difícil. Eu comecei, até por questão mesmo da idade na época que eu nadava, né? Naquela época lá, já não tinha, o treinamento era bem diferente do que é hoje, então hoje a gente Sim, vê atletas que vão ficando até mais velhos e conseguem manter um nível de performance. Naquela época não era muito assim, né? sim. Então manter a performance ele estava difícil já estava complicado. Então eu acho que foi uma junção de todas as coisas, né? E o que é muito curioso, né? O esporte, a aposentadoria no esporte é quase que cruel, porque você está em pleno auge físico, É, metabólico, mental, né? Você está num adulto alfa ali, né? Um pleno auge e de repente você é aposentado, né? Você para. e eu acho que para vocês é mais difícil, E né? com, Porque e como com uma você falou, a gente energia, atingiu o ápice, né? sim, Mas aí vem os mais exato. jovens, que aí já é Não, outra a gente dinâmica, né? exatamente. Exatamente. Não, não é muito diferente, né? Então, assim, essa é um pouco da minha história, né? E aí eu fiz uma transição para dentro da psicologia e etc. Estamos aqui, né? É Estou que outro aqui, dia eu estava vendo a Daiane dos Santos, ela estava fazendo um comentário, né, sobre os Jogos Olímpicos ano sim, passado. E ela falou que para ela é muito cruel, porque, claro, ela engordou, evidente, ela tem um treinamento normal, o normal. treinamento das meninas de O treinamento de ginástica, atleta ginástica profissional não é é saúde, né? terrível. Atleta Elas são profissional. todas machucadas, é joelho, perna, é Sim, tudo. como O todo. pessoal não entende isso. Aí ela falou, gente, para de ficar falando que eu tô gorda, né? Coitada. Ela falou, gente, a minha vida é essa, eu engordei. Não é que ela engordou, Outra vida. É outra vida. é outro corpo e é É outra outro situação. momento. Exatamente, é outro momento, é outra vida, né? Então é isso mesmo, é bem difícil. É, e as pessoas cobram, né, Daniela? É engraçado isso, né? Tem uma pressão social, né? Então é isso que Tem. eu falei, né? A gente tem existe sim uma identificação, um papel social que todos nós cumprimos, né? E Aham. essa identidade reformular esse lugar, né, da autoestima, da identidade, do quem sou eu, né, que não sou mais este, então agora quem eu sou, como que eu me defino, né? A gente se define muito pelas nossas ações, né? Então Sim. é difícil mesmo. Essa questão da gente se mudar, né? E mudar para algo que muitas vezes a gente desconhece, a gente não sabe, tem uma adaptabilidade que é longa, né? É, a gente tem que pensar bem nisso. Daniela, eu queria te agradecer imensamente por você participar mais uma vez da nossa live. Tem um convite para você, para março, para a gente fazer uma live não só
sobre o Dia Internacional da Mulher, mas também pelos 2 anos do Sintonia SP, das lives do Sintonia Bacana, SP, que você foi uma das primeiras. Eu quero te com o maior agradecer prazer. imensamente, Daniela, pelo carinho, pelo profissionalismo. Você está sempre junto com a gente, levando sempre muita informação de qualidade, Daniela. Eu só tenho a agradecer. Eu que te agradeço muitíssimo por todo o carinho e todo o acolhimento. Gente, eu quero Obrigada. agradecer a todos vocês, avisando que essa live vai ficar no GTV do blog Sintonia SP. Por favor, compartilhem, porque esse momento de transição para todo mundo vai chegar, né? Esse momento na vida vai chegar e as pessoas não estão preparadas. E essa live é muito importante para isso. Daniela, por favor, querida, deixa o teu endereço nas redes sociais. Tem meu site, que é www.danideoliveira.com.br, e tem meu Instagram, que é @Daniela Panizzi de Oliveira. A Leda Orsi passou um site chamado demissionários.com.br. Obrigada, Leda, por fazer mais uma vez essa ponte. Agradeço a todo mundo que está aqui. Boa noite, pessoal. Um Então, forte abraço e até amanhã, que tem mais. Beijo. Tchau, tchau, Dani. tchau. Obrigada. Obrigada.